Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas ao ESG Summit aqui na Exame. Hoje, mais um ano que a gente inicia os debates sobre as questões ESG, ambientais, sociais e governança. A gente discute um pouquinho menos porque é um pouquinho chato, mas a gente discute também e sempre com foco na economia, em como que o ESG melhora a economia. Bom, hoje eu tenho um prazer aqui de estar com um painel super qualificado, pessoas que eu sempre estou aqui encontrando pelas COPs e pelos grandes eventos globais sobre clima e sobre ESG, e também um grande empreendedor que fundou aí uma das empresas mais queridas hoje do Brasil. Tenho certeza que todo mundo gosta dos produtos dele. Vou começar por ele, que é o Estevan Sartorelli, cofundador e co-CEO da Dengo Chocolates. Aqui comigo no estúdio da Exame, a Velma Gregório, CEO da OG, e o Ricardo Assunção, que é sócio da EI e líder de ESG para a América Latina. Bom, nós vamos falar hoje sobre nearshoring e muito interessante a gente começar com esse tema, porque é uma mudança global na economia, em que depois da pandemia aí, que trouxe muitas rupturas nas cadeias de suprimento, de logística no mundo, se fala muito dessa questão do nearshoring, de trazer as cadeias mais próximas. Em vez de você comprar lá do outro lado do mundo, trazer, você faz as cadeias mais próximas. E o Estevan está passando por isso com a Dengo, que é uma empresa que vem aí revolucionando o mercado de chocolates, ao justamente apostar numa produção mais sustentável, de coisas de maior qualidade, né, na produção do cacau, aí uma questão super delicada. E eu vou começar por você, Estevan, me dizer como é que está esse processo na Dengo e como é que você vê esse momento no mundo. Muito bom, é um prazer estar contigo aqui, Rodrigo, com Velma e com Ricardo nesse painel. Falando um pouquinho de nearshoring ou produção local, nós nascemos o negócio com esse princípio de local. E o que nós entendemos por local? Não necessariamente o local é o nacional, mas é aquilo que possui proximidade geográfica. Nós não precisamos ser especialistas em sustentabilidade para entendermos que cadeias econômicas produtivas próximas geram menor impacto ecológico, menor impacto ambiental e diminui riscos, sem dúvida, principalmente nesse período da história geopolítica mundial que por guerra ou mudanças climáticas estão sendo tão impactados. Pensar nisso fez com que, desde o começo, nós acreditássemos no cacau brasileiro. 3/4 da produção mundial de cacau vem da África. Hoje o Brasil é praticamente autossuficiente no seu consumo interno, então acreditamos no cacau brasileiro, seja ele proveniente da Bahia, do Pará ou de outros estados produtores. Interessante, porque o cacau, o Brasil, bom, nós estamos numa novela aí, um Uhum. remake de uma novela que fala sobre isso, mas o Brasil foi um grande produtor de cacau e ali eu acho que nos anos 90 ou 2000, eu não tenho exatamente a noção, a vassoura de bruxa, né? Dizimou a A produção de produção cacau no Brasil e nós, a vassoura de bruxa é uma doença, né, do cacau. do cacau. E nós perdemos praticamente toda a indústria, né, o agronegócio. E agora retomando aí com uma nova ideia. Agora, Velma, como é que você está enxergando esse momento? A gente até conversava aqui um pouco antes, né, de COP16, COP30, Uhum. mas como é que você está enxergando essas mudanças nas cadeias globais? Olha, o nearshoring, por conta desses motivos que o Estevão trouxe, é uma oportunidade de dar materialidade financeira para uma questão que antes estava nichada, né? Então, assim, empresas que nasciam com esse viés de sustentabilidade, tinham essa questão da produção local, o nearshoring, essas questões de redução de risco na cadeia, trouxe uma oportunidade de enxergar valor
nessa produção local. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, tá? Então, a gente está sempre falando em risco, mas eu acho que a redução de risco sempre traz a questão da oportunidade. E o Brasil, ele ainda não está nessa cadeia de maneira intensiva, como, por exemplo, o México está, ou como porque o México foi atender a uma demanda dos Estados Unidos. A gente precisa, algumas questões aqui no Brasil ainda precisam ser melhoradas, mas a gente tem uma oportunidade gigantesca com a produção de energias renováveis. Então, a gente tem a oportunidade de, em torno dessa produção de energias renováveis, no entorno, ter produção, aumentar a produção para diminuição da pegada de carbono de todos os produtos aí do mundo inteiro, né? Nessa oportunidade, a gente tem, claro, todas as mudanças que são necessárias, que a gente já sabe que elas são e que são de longo prazo, educação, preparação das cidades, as cidades virarem plataformas com melhoria de infraestrutura tecnológica, mas a gente tem coisas mais rápidas e pontuais que podem ser feitas, acordos comerciais mais profundos e que deem um pouco de segurança, né? E aí é de mão dupla, tanto do Brasil atendendo a outros mercados, quanto outros mercados atendendo ao Brasil. Então, dá para fazer acordos até de regulação aduaneira, enfim, que a gente pode melhorar de uma maneira rápida. E a outra é a melhoria nas agências de promoção de exportação. Que eu vejo, né, que a gente tinha aí agências que têm um foco múltiplo, né? Eles fazem muitos trabalhos em várias áreas, mas o nearshoring traz essa oportunidade de mostrar como o Brasil pode atender a cadeias globais, né? E como o Brasil também pode estar inserido na cadeia global América Latina e Caribe, né? Que a gente aqui, a Dengo está daqui para fora, né? Olhando a região como a sua área próxima, mas a gente está próximo de outros mercados que podemos atender. Então, assim, eu vejo isso como uma mega oportunidade de materialidade financeira, porque a gente reduz risco financeiro, melhora a cadeia, né? Tem mais oportunidades de distribuição de produção e ainda com o viés das mudanças climáticas. Então... Eu acho interessante, você deu um panorama bem amplo e completo, né? Porque nós estamos falando aqui desde... Claro, você tem essa questão mais operacional aí de cadeias, você aproximar, você reduz o custo, porque você não precisa pegar um navio e ir do outro lado do mundo, ou às vezes você pode fazer tudo ali mais, né, juntinho, né? Fica tudo mais fácil. Mas também umas questões que são de diplomacia e né, grandes, como, por exemplo, a questão aduaneira, a questão desse tipo de acordo comercial que aí já vai para outra área, né? Agora, Ricardo, como é que aí na EI, que é uma consultoria global, talvez a mais global, está em todos os lugares, quer dizer, de que forma isso chega, talvez, né, aos clientes, há realmente essa demanda, né? Como é que vocês estão enxergando? Eu vou pegar um pouquinho do que a Velma falou, o Estevão falou. Primeiro, acho que a gente tem que entender o seguinte, o nearshoring é uma baita oportunidade para a América Latina, né? A gente hoje, você tem um momento geopolítico no mundo como mais complexo, né? O Brasil, que é um produtor chave de commodity, é um líder na produção de energia renovável e é um polo importante de nearshoring. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de uma forma bastante eficiente, né? O nearshoring, ele é de fato uma mudança, a criação de hubs, vamos dizer assim, ele é uma tendência que deve continuar, né? Por quê? Porque a gente precisa de mais transparência nas cadeias, ao mesmo tempo que a gente consiga ter um maior controle e uma redução de custo importante nisso, né? E isso deve acontecer de uma forma que eu não acredito que tenha volta, tá? Quando a gente pega aqui, né, o caso do México, por exemplo, é muito emblemático. Se a gente pegar o período de 2017 a 2023, as importações americanas, elas diminuíram 8,5% da China e aumentaram 2,2% do México, tá? Por conta do nearshoring, né? Agora, uma coisa importante, acho que a gente consegue ter uma visibilidade muito maior, a gente consegue ter uma transparência muito maior, um controle de custos muito mais importante.
Se a gente pensar, não é lógico você produzir num lugar e manufaturar no outro, você tem que tentar otimizar isso. A Velma falou uma coisa importante, a gente tem aí um desafio de regulação, né, de acordos comerciais, que muitas vezes a geografia por si só, ela não faz tudo, a gente precisa de outros complementos, mas eu acho que é importante a gente pensar que, apesar desse momento forte de meio ambiente, de emissões, grandes decisões globais, Rodrigo, elas envolvem pouco a análise sobre emissões ainda, tá? Sim. E envolvem muito mais uma análise de custo e, vamos dizer, transparência na cadeia como um todo. Então, o que eu gostaria de ver, né, da minha área, da área da Velma aqui, Estevam também tem um exemplo incrível, acho que é um case brasileiro que a gente precisava mostrar muito mais, porque é a forma, a tradução que a gente consegue fazer, de fato. Mas hoje a parte de emissão, que seria uma parte importante por conta de logística, é uma parte pouco computada ainda quando você faz o cálculo de nearshoring, tá? Isso vem depois, deveria vir antes. Então, eu acredito que nos próximos anos, o que vai aumentar ainda mais a participação do Brasil nisso é exatamente que fazer aqui, a gente emite muito menos do que em outros lugares do mundo. Sim. E bem colocada essa questão da Dengo, porque eu vejo, por exemplo, aqui no Brasil, o mercado de chocolate está bombando, né? Porque a gente está tendo aquisições, né? Bom, a Nestlé adquiriu, né, uma concorrente da Dengo, todo mundo conhece, a Copenhagen. Temos também outro concorrente da Dengo, que é a Cacau Show, expandindo muito forte. E a própria Dengo, que é, assim, uma empresa que começou, né, do zero aqui no Brasil e hoje já tem uma participação relevante, né, num mercado muito bom, que é esse mercado de mais alto, né, de mais alto valor, quer dizer, esses chocolates finos, né? Agora, o que eu queria perguntar para você, Estevam, nesse processo, né, de construção da Dengo, vocês meio que atuam tanto quanto reativando a produção de cacau aqui, mas eu imagino também que vocês atuam no sentido contrário, talvez comprando cacau de outros lugares ou criando essas cadeias, né, especializadas e tudo mais. Como é que é a estratégia que vocês estão montando? O que vocês estão pensando em termos de cadeia para a expansão da Dengo? Legal. Nascemos, Rodrigo, como um negócio de impacto social. E o primeiro e principal compromisso do nosso negócio é a promoção de renda decente para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil. E por que isso é necessário? A título de curiosidade, um produtor, uma família produtora no Brasil ainda recebe hoje menos de um salário mínimo para manter uma família de 3 a 4 pessoas. E o que nós acreditamos é que não existe ou existirá chocolate sustentável se não existir cacau sustentável. E não vai existir cacau sustentável se não houver renda decente para o produtor ou para a produtora manter sua família na roça, no sítio, na plantação. Para isso, nós promovemos desde o princípio uma rede de produtores de uma forma transparente, independente. Eles não são obrigados a fornecer para o negócio. A voz final é do produtor. Nós não fazemos movimentos especulativos de compra e venda, porque seria isso até contraproducente com a intenção de gerar máxima valorização. E o principal mecanismo que desenhamos nesse modelo agrícola é um mecanismo de pagamento de prêmio de preço. Esse prêmio de preço, esse ágio que o produtor recebe sobre o cacau commodity ou preço do mercado, é o principal mecanismo de transferência de riqueza para que ele possa evoluir a sua renda mensal, aquilo que a gente chama de living income, do termo em inglês. A título de comparação, no último ano, nós remuneramos o produtor mais do que o dobro pago pelo mercado. E isso fez com que o produtor tivesse uma evolução importante na sua renda. Essa questão de ter compromisso local é chave para nós gerarmos impacto local. Falando aqui de nearshoring ou produção local, sem dúvida,
como bem colocado aqui por nós três, a produção local reduz riscos, reduz custos, reduz emissão de CO2 equivalente e aumenta desenvolvimento local. O que queremos dizer com isso? Às vezes, quando a gente opta para comprar aquele produto importado, muitos deles às vezes até sem impostos, é comum nós cobrarmos o governo por desenvolvimento. Mas nós, como consumidores, nós não podemos esquecer o papel que o ato do consumo possui. Quando a gente observa a padaria do bairro, o mercadinho do bairro, o bar do bairro começar a desistir, e nós vemos condições de violência, insegurança, piora das condições no nosso bairro ou cidade, é muito fácil a gente vilanizar o ato público. Mas nós nos esquecemos que foram escolhas nossas ligadas ao consumo, que desestimularam essas cadeias locais, perdendo competitividade. Nós, como brasileiros, nós precisamos recuperar orgulho da produção nacional. Não é incomum, por exemplo, algumas pessoas me perguntarem: mas é um produto que é tão caro quanto um produto importado. A propósito, por que o nacional precisa ser mais barato do que o importado? Se ele tiver melhor qualidade, melhor ingredientes e mais impacto socioambiental. Nós, como brasileiros, precisamos resgatar isso e dar valor à produção local. Infelizmente, a nossa cultura, com traços de uma cultura vira-lata ou tupiniquim, ela precisa sofrer mudanças para que o nearshoring, de fato, tenha valor. Nós não podemos achar que a moda de vinda do outro lado do mundo, o baixo custo, alguém está pagando esta conta. Alguém está pagando essa conta. E, infelizmente, os dados que temos vistos, como o caso do Rio Grande do Sul e o crescente caso ao redor do globo, mostra que essa conta ou essa fatura está chegando em cota única. Então, nós precisamos incorporar no custo dos produtos a sua emissão de CO2, o seu gasto logístico, de uma forma mais coerente. Então, produção local reduz custo, reduz emissões e aumenta desenvolvimento local. E desenvolvimento local vigoroso, seja ele por tecnologia que vai ser demandada, porque vamos precisar investir mais em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, a gente gera um ambiente sinérgico de prosperidade, no qual nós percebemos o setor terciário, o setor secundário e mesmo o primário se desenvolverem em colaboração. Nós podemos ser muito mais do que o celeiro do mundo. Nós podemos ter uma indústria e um serviço forte, mas isso depende, sem dúvida, de hábitos de consumo local. Por exemplo, no último ano, houve uma crescente procura por produtos de pistache no Brasil. Nós vivemos a febre do pistache. Alguns clientes, na Páscoa que se passou, procuraram um dengo de pistache em nossas lojas. E por que nós não temos um dengo de pistache? Porque nós não gostamos do pistache, temos algo contra ele? Não, não é sobre isso. É que, infelizmente, até hoje, nós não temos produção nacional de pistache com um mínimo de relevância. Quando isto ocorrer, iremos ter um portfólio que ocasionalmente contemple o pistache. Nós não podemos fazer com que as nossas indulgências ou que os nossos prazeres façam com que o planeta ou a sociedade pague um alto custo. Só um comentário que é bem verdade essa questão do pistache, porque de repente começou a aparecer muito. Eu gosto de pistache e adoro chocolate também. E começou a aparecer um monte de produto, mas é nítido, né, que aquele primeiro produto de pistache que você comeu, aquele chocolate que veio importado, que era novidade, que era de boa qualidade, não é igual a esse novo que fizeram só porque está na moda, né? Esse último já é um produto de baixa qualidade. E eu acho muito interessante o que o Estevam trouxe nessa questão da cadeia, quer dizer, do consumo local, porque a gente pensa muito, então eu vou trazer mais barato, né? E eu vou ter mais acesso ao produto.
Não é verdade isso. Assim, ou em parte é verdade. Você até pode, com a redução de preço, óbvio, você aumenta o acesso das pessoas ao produto, mas é, ela tem um limite, né? E aí o que acontece muito, eu vejo, enfim, é uma questão econômica, é que você vai reduzindo o preço, você chega na base, aí você começa a reduzir a qualidade, e aí é o contrário, você está tendo acesso a um produto de menor qualidade, você reduz o acesso, Uhum. apesar de ser mais barato. E a questão social é importantíssima, né? Mas, vamos, você ia Eu acho que comentar? o Estevão trouxe um ponto aqui que a gente tem que olhar com bastante, jogar bastante luz nisso, que é a questão dos direitos humanos Sim, que a gente também não trata muito nas nossas conversas, assim como mudanças climáticas, os direitos humanos. Ele traz aqui a questão do salarial, né? Eu vi num evento uma pessoa que era produtora da Dengo dizendo que o pai dela, que já era produtora de cacau, nunca na vida tinha provado um chocolate que tinha produzido, né? E ele estava né? dando depoimento que as relações humanas da Dengo, da produção, envolvem esse cuidado com as pessoas, né? E eu acho que esse também é uma coisa que o nearshoring traz como oportunidade, porque teve um relatório que eu não sei se não é o mais atual, mas um relatório do Banco Mundial, que era o progresso da integração, que falava sobre cadeias globais. Ele falava que a América Latina tinha um crescimento previsto, acho que é para o ano passado, de 1 ponto alguma coisa, e a 2,4 para esse ano e para 2025. E que era insuficiente para a redução das desigualdades sociais. E aí, assim, o nearshoring aparece com essa possibilidade de desenvolvimento humano mesmo, né? Sim. Então, e que o crescimento pode ser maior se a gente olha para o nearshoring na América Latina. E eu acho que que o que a Dengo faz ajuda a fazer esse crescimento. E eu queria perguntar para o Estevão, tirar a ordem das coisas, mas perguntar como é que na prática, essa integração entre países com língua próxima, né? Que a gente está numa cadeia que não só tem facilidade geográfica, mas a gente tem facilidade de língua, de costumes, de horário, Sim. fuso horário. Como é que é a inovação nesse processo? Como é que, né, essa inovação que envolve direitos humanos, que envolve gestão de pessoas. Queria saber como é que é o caso da Dengo nesse Excelente sentido. pergunta. Legal, Velma. Eu quero até jogar a luz, Velma, assim, que você fez nesse aspecto, porque é comum nós discutirmos nearshoring, às vezes, num ambiente geopolítico ou de balança comercial positiva. E o termo nearshoring, a gente precisa entender que ele é mais do que uma relação fronteiriça. É uma questão de proximidade geográfica. Então, ocasionalmente, quando nós pensamos numa cadeia alimentar, que a cadeia alimentar está entre os 3 principais emissores de CO2 equivalentes hoje no planeta. O que é o próximo para um estado brasileiro que é fronteiriço? Provavelmente, por que não o leite uruguaio ou argentino? Então, essa mudança de perspectiva, ela é importante e necessária. Nós estamos agora num processo de internacionalização. Nesse processo de internacionalização, por exemplo, abrindo uma primeira operação na Europa, nós acreditamos que no tempo nós precisamos ter um portfólio que considere ingredientes locais. A Europa, ela não produz cacau, mas ela possui outros frutos ou castanhas que ocasionalmente podem ser combinados a um bom chocolate. É com essa mentalidade que é importante. A gente tem que ter uma mentalidade que é mais do que uma mentalidade nacionalista ou geopolítica. A gente precisa ter cada vez mais uma mentalidade humanística. Produção local, consumo local gera benefícios socioambientais muito relevantes. Uma coisa interessante, só antes de passar para o Ricardo, a gente pensa no chocolate suíço, né? Ah, é o melhor chocolate é o suíço. Só que o chocolate é mexicano, né? Quem inventou o chocolate foram os astecas, não é isso, Estevam? Que foram os primeiros ali enfim, criar. E aí os europeus levaram para lá.
acho que Então, assim, apesar de a Europa ter desenvolvido, ou hoje, a grande tecnologia de processamento de chocolate, ela é originária da Europa. sim, A gente tem ali anos acumulados de desenvolvimento em termos de tecnologia de processamento. Mas quando nós olhamos a origem do cacau que vem da Amazônia Equatorial e a produção do chocolate, das primeiras formulações, numa base bem diferente do que o chocolate é hoje, diga-se de passagem, porque nós vivemos nos últimos anos e décadas uma piora da qualidade do chocolate no Brasil e no mundo por uma pressão de custos, adicionando açúcar e gorduras desnecessariamente. Mas, salvo isso, de fato, Rodrigo, a origem, a concepção do chocolate, ela vem da região chamada Mesoamérica, ali na região da América Central. não, é muito legal. E realmente, quer dizer, o chocolate baixou de qualidade mesmo, exceto marcas que vendem um chocolate premium, né? Que devia ser o padrão. Mas, Ricardo, é, essa união, quer dizer, você vê como é complexo, né? Nós estamos falando aqui de uma mudança na cadeia global, mas também que você tem que ter um olhar social, né? Um olhar de custos. O que que você tira desse cenário? É, é interessante, né? Porque como uma firma global, a UI, a gente tem uma visão do todo. Sim. Então a gente olha os grandes clientes, seja de bens de consumo, seja de indústria, organizando como diminuir a disrupção da cadeia, né? Mas quando você fala em diminuir a disrupção da cadeia, o que significa isso? Ao pé da letra, né? E eu acho que quando você dá um double click nessa história, você começa a ver que no fundo, você, ao diminuir o risco, você também precisa aumentar benefícios locais. É assim que você diminui o risco. Sim. Né? Então, concordo muito com a fala do Estevão, que é o seguinte, o nearshoring ele pode ser uma oportunidade única da gente resolver problemas estruturais que a gente tem sociais, de geração de renda, de maior transparência, de uma maior eficiência por consequência, porque isso acaba trazendo pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, e uma colaboração entre empresas, que é uma coisa que eu acho que ainda a gente vai ou precisa ver muito. Né? Eu acho que quando a gente fala de cadeias produtivas, Rodrigo, ou cadeias de suprimento, a gente ainda hoje fala cadeias de suprimento sustentáveis. Né? A tendência é que a gente elimine a palavra sustentável, porque não pode existir nenhuma cadeia que não seja sustentável, nem do ponto de vista ambiental e muito menos do ponto de vista social. Né? Elas têm que fazer um papel importante nisso. E eu acho que, nesse ponto, o Brasil tem uma oportunidade muito grande. Né? Eu, nas reuniões globais que a gente tem, a gente escuta muito, claro, os grandes clientes de bens de consumo ou indústrias químicas se reorganizando com esses novos hubs de planejamento, claro que envolve o mesmo fuso horário, ou língua, Polônia é um centro importante, o México, como a gente falou, mas eu começo a olhar o Brasil como um potente polo, ainda não descoberto todo o seu potencial. Né? Então, durante algum tempo, eu levantava a mão e era o último a falar. Hoje já não sou mais o último a falar. A América Latina ganhou um holofote muito grande. O Brasil também ganhou. Claro que essa expectativa traz também responsabilidade. Né? Mas hoje, quer dizer, produzir aqui, a gente tem, o Brasil é muito rico em bioma. A gente sabe disso. A gente tem uma biodiversidade que é uma biodiversidade maior do que grande parte dos países do mundo. É uma das maiores do mundo. Rodrigo, você sabe bem disso porque você é um frequentador de COPs e acho que esse ano irá na COP de biodiversidade na Colômbia também. Né? Mas a gente tem a Amazônia, a gente tem a Mata Atlântica e tal. E o potencial de cadeias produtivas dentro desses biomas, assim como o Estevão faz na Dengo, ele é muito grande, mas ele ainda é pouco explorado. Ainda a gente tem casos de negócio, a gente não tem escala nisso, a gente não tem um modelo de negócio. Então a gente precisa sair de casos bem-sucedidos para um modelo bem-sucedido. E é isso que a gente tem tentado suportar o mercado aqui no Brasil. O ano passado a gente lançou o que a gente chama de Nature Hub, que é o primeiro hub global da UI, para entender como poder criar cadeias de suprimento sustentáveis, resilientes, em escala, usando produtos da bioeconomia brasileira, por exemplo, né, bens de consumo como
como o cacau e Sim. tantos outros. A gente usa muito poucos produtos. Sim. Né? De uma oferta aí de mais de 250 produtos, a gente explora 12 ou 13. Então, acho que precisa investir muito, a gente tem feito isso, para mostrar todo esse potencial ainda não explorado, né? Que a gente consegue aqui resolver problemas sociais e estruturais a partir de uma solução eficiente para todos, né? E o que eu percebo é um aumento de interesse global nisso. Sim. Eu acho que a gente precisa, muitas vezes, a orientação é econômica, a gente sabe, a conta precisa fechar, mas a conta precisa fechar com efeito colateral positivo, Sim. tá? Sim. E o que a gente tem buscado fazer é entender qual é esse efeito colateral positivo que precisa estar computado ao escolher o nearshoring, né? Então, como eu te falei, nessas conversas mais globais, eu consigo ter um espaço maior de falar. A gente, dentro dos Estados Unidos hoje, já tem uma importância muito, dentro das Américas, né? Estados Unidos, Canadá, Uhum. América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul. A gente já tem, a América Latina já tem hoje um potencial que é entendido pelo mundo. O Brasil começa a ter esse potencial entendido pelo mundo também. E a gente tem uma janela importante, né, pessoal, que é uma janela que vai de agora até a COP30, aonde a gente vai ter, primeiro, um fluxo de capital importante, Sim. atrair um fluxo importante de capital para cá. E segundo, que a gente consiga aí entender de fato quais são esses diferenciais que a gente pode oferecer na mesa para que a gente seja escolhido, claro, pela posição geográfica, mas também porque a gente consegue criar valor socioambiental nessas cadeias aí importantes. E é importante essa questão da biodiversidade, até a gente falava aqui antes, né, da questão da COP16, que vai ser na Colômbia, e teremos a COP30 no ano que vem, que vai ser aqui no Brasil. Agora, a gente tem também a Amazônia, que é a maior biodiversidade do mundo, e muito pouco entendida essa biodiversidade, né? Então há Exatamente. uma necessidade também, um esforço que vai além da questão de empresarial, né, mas também de investir em pesquisa, né, investir na academia, para a gente também descobrir aí, às vezes, novos... Eu acho uma coisa interessantíssima, quer dizer, a gente tem em bens de consumo aí, as empresas mais bem-sucedidas do Brasil, a Natura é uma empresa muito ligada, né, à biodiversidade, né? A gente tem aí produtos mundialmente conhecidos como o Guaraná, né? Também um produto da biodiversidade. O açaí, que aliás o açaí hoje é mais conhecido lá fora do que aqui, parece, né? Eu tive outro dia numa dessas cafeterias aí globais e eles tinham um cardápio de açaí, né, que eu nunca tinha visto aqui no Brasil, né? Mas enfim, e eu achei que eu trazer para. Porque a Velma disse uma coisa antes aqui interessante, que é a questão do financiamento, né? Uhum. E que nós vamos ter, justamente pegando carona no que o Ricardo falou, nós vamos ter esse momento de discutir esse financiamento, né? E como é que você está enxergando o processo? Você falou aqui no começo, né, que fala pouco de governança. Eu acho que a questão da governança vai ser muito importante para o Sim. Brasil, para essa captação, né, do financiamento que vai estar disponível. Por conta da gente ter essa questão da biodiversidade, a gente vai ter muitas oportunidades de apresentação de projetos de captação. Mas a gente precisa trabalhar muito na governança. Eu acho que a América Latina e Caribe, não só o Brasil, tem um momento que outras gerações não tiveram, que essa estabilidade financeira que a gente tem aí já há algum tempo, a gente já acostumou um pouco isso, teve sucesso na redução da inflação, enfim, né? Então, a gente tem já um ambiente econômico favorável, mas a gente precisa trabalhar nessa governança para entender como é que vai ser distribuído esse financiamento que vem, né? Então, eu acho que a gente tem muito potencial. A gente evoluiu bastante em governança nas empresas, principalmente as de capital aberto no país, mas a gente já vê um movimento das empresas de capital fechado nessa mesma direção e com projetos possíveis de serem investidos, né? Então, quando a gente olha para o mercado financeiro, que a gente olha o Sustainability Linked Bonds, a gente tem pouco ainda, muito pouco no Brasil, então, o percentual de captação por esse mecanismo é pequeno, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca a partir da governança.
Tá? Então, essa é a primeira coisa. Acho que a gente tem que dar segurança para que esse dinheiro chegue e seja investido onde ele tem que ser. E em relação à produção local, né, que é o nosso tema, essa produção local, eu acho que a gente facilitou o entendimento do que ela é, porque a gente está vindo de problemas reais. Então, a gente está vindo de um problema de pandemia que atrapalhou produção, logística, custo, tudo isso. A gente vem de um momento em que todas as soluções de produção era China, né? Que a resposta simples era China. Não é mais uma resposta simples. A China agora, por conta do próprio desenvolvimento econômico da China, melhorou o desenvolvimento das pessoas lá, então os salários lá aumentaram, o custo lá aumentou, a logística não é mais tão simples, as questões geopolíticas e a visibilidade que hoje a gente tem, né, de ser essa potência de biodiversidade, de bioeconomia, né? Então, eu acho que o financiamento volta muito para a gente só precisa, a oportunidade precisa encontrar o preparo. Então, casos como o da Dengo, Natura, até o Boticário, que é uma empresa de capital fechado, são cases de governança que precisam ser vistos. E senão o dinheiro vai estar, e já está, e vai estar aí disponível, faltando projeto de governança. Né? Você enxerga isso também assim lá fora, os investidores? Sim. Até acho que governança ela é aquilo que eu brinco que você faz quando ninguém está vendo, tá? Governança é o que está por trás, é a base, é a fundação de um prédio bonito, né? A governança ela é fundamental, a gente precisa mostrar que a gente tem uma segurança de receber investimento aqui. Os investidores de fora, qual a visão que eles têm ainda do Brasil? Que têm oportunidades, mas elas são pequenas, perto do montante de dinheiro que eles precisam investir. Até agora, há pouco tempo atrás, eu tive com alguns sócios de Nova York para fazer um evento sobre infraestrutura sustentável no Brasil, tá? Então, a gente levou lá para o nosso escritório de Nova York alguns casos importantes aqui, por exemplo, de concessão de parques estaduais, outras oportunidades, né, que envolvem infraestrutura e sustentabilidade. E o que a gente percebeu é que os investidores, os operadores de fora, eles ficam com os olhos brilhando. Ainda mais quando a gente mostra que a gente sabe como explorar de forma sustentável áreas naturais, com o desenvolvimento de uma bioeconomia, de floresta, com o desenvolvimento de turismo sustentável, com o desenvolvimento, por exemplo, claro, de crédito de carbono, de carbon desks, mas hoje brilha os olhos dos investidores, ainda tem um pouco de dúvida sobre a governança e sobre o quão de longo prazo são essas políticas que a gente tem aqui no Brasil. Melhorou muito. Eu acho que hoje já tem bons olhos, porém, eu ainda vejo, Rodrigo, em inglês é o overpromise, underdelivery, tá? Ainda existe um pouco esta visão de que a gente promete muito e não entrega tudo. Eu acho que a gente precisa começar a prometer menos e entregar mais. E claro, como é que a gente faz isso? A gente faz isso mostrando, primeiro, que a gente sabe como estruturar modelos de negócio sustentáveis e resilientes. Uma empresa como a do Estevão que vai para a Europa e agora provavelmente vai ter o chocolate com pistache, né? Pensando no nearshoring. Estamos aguardando ansiosamente, viu, Estevão? E acho que faz todo sentido essa produção local, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a mostrar que a gente sabe como fazer, né? No final dessa história, eu falo, os hubs de produção, eles normalmente estão ligados, claro, a você ter um controle maior, menos disrupção de cadeia, maior transparência, mas tem uma coisa que a gente não falou aqui, que é o quanto também eu consigo produzir inovação local, né? Que é um ponto importantíssimo. E eu acho que a gente começa a mostrar que a gente sabe produzir inovação local. Porque é uma coisa que o chocolate de cupuaçu, você está esperando, você não provou não, de cupuaçu, você não provou. Eu provei, você acha? Nem eu sou isso para mim é inovação. Frequentador aqui da Dengo, aqui né, que nós estamos aqui na região da Faria Lima, tem uma loja aqui fantástica. Aliás, outro dia eu experimentei os sorvetes lá, são maravilhosos.
Mas que eu queria falar justamente nessa questão da inovação, e eu ia perguntar para o Estevam, é que nós falamos aqui de cadeia, mas quando a gente fala de valor, né, a Dengo coloca uma coisa a mais, né? Não é só, eu criei uma cadeia aqui, eu vou ter o chocolate, que é justamente criar produtos, né, diferenciados e criar tendências de mercado, que é uma coisa que a Dengo faz muito bem. E eu queria saber do Estevam justamente como é que vocês né, organizam esse processo aí de inovação e de criação de produtos gostosos e sustentáveis. Um dos pilares nossos, Rodrigo, é o que a gente batiza de inspirar quem consome. A gente procura fazer isso por... Nós não inventamos o chocolate. Nós trabalhamos com bom chocolate combinado a frutas e castanhas brasileiras. Isso, sem dúvida, esse borogodó, essa ousadia é meritório da marca. Combinando ali o cupuaçu, como a Velma mencionou, a banana, a mangaba, o cajá, a pimenta baniwa e todas as outras tantas opções que a gente tem hoje em portfólio. E por que nós procuramos fazer isso? Porque nós queremos gerar renda marginal aos produtores com frutos e castanhas que ele possui ocasionalmente na sua própria agrofloresta. 100% hoje do nosso cacau, ele advém de sistemas agroflorestais, que é um sistema biodiverso. No sul da Bahia, por exemplo, a gente tem o cacau mais sustentável do planeta. Mais de 60% do cacau baiano, ele é plantado debaixo da sombra da Mata Atlântica num sistema batizado de Cabruca, que é um sistema no qual nós dizemos que ele é um modelo de conservação produtiva. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele conserva a floresta de pé, ele é produtivo, porque ele gera renda para quem possui a terra. Quando o Ricardo mencionou, por exemplo, da valorização ou da monetização da biodiversidade, ela ainda é muito incipiente. A pauta de carbono, ela é a que está mais avançada nessa direção. Mas nós temos uma questão de biodiversidade tamanha a ser discutido. O produtor, o que detém a terra, ele não pode olhar para a natureza e olhar aquilo apenas como um passivo. Prestação de serviços ambientais que valorem, que monetizem o carbono, a água, a biodiversidade, a fauna e a flora que ali possui é fundamental. A gente precisa recompensar o produtor por ele estar proporcionando à sociedade, ao mundo, esse benefício. Fala-se, por exemplo, de desmatamento, né? Não que ele não exista, mas muito que a gente esquece é que 99% das pessoas não derrubam a floresta porque eles odeiam a mata. Talvez 1% faça por isso, mas a grande maioria faz porque está numa condição vulnerável, numa condição de fome, numa condição de miséria, e que faz com que isto, se você tiver que escolher ocasionalmente entre a fome do teu filho e um pé de árvore na sua propriedade, o produtor opte por derrubá-lo. Não estou fazendo aqui qualquer defesa ao desmatamento, longe disso. Nós amamos a natureza, mas nós temos que ser ponderados em reconhecer que nós precisamos encarar a roça, a plantação, a floresta como um potencial de floresta, como um potencial de renda, como um potencial agrícola, combinando esses elementos de uma forma que seja sistêmica e integrada para que todos possam ganhar. Fácil? Não é. Se fosse, já teria sido feito. Há riscos envolvidos? Sem dúvida, mas é isso que é empreender. Empreender envolve nós assumirmos riscos. Quando nós falamos, por exemplo, do ambiente de financiamentos hoje, como a Velma bem citou, que ele é necessário, por que existe muita resistência ainda? Porque exigem-se muitas garantias. E por que se existem tantas, ou se exigem tantas garantias? Porque tem-se um medo de um risco elevado, ainda desconhecido, sobre a precificação do carbono. Então a gente precisa avançar, sem dúvida, em mecanismos de garantia, a gente precisa avançar em discussões de regulação desses mercados,
seja da biodiversidade, seja do avanço que já tivemos no carbono, que precisa caminhar ainda mais rápido. Não, muito bom. Tem Eu vou, antes de passar para o Ricardo, só que a gente está já estourado de tempo, Que pena. então Que pena. eu vou passar essa última rodada aqui, aí já começando pelo Ricardo, e a gente já vai para o encerramento, por favor. Não, ótimo. Primeiro, um papo incrível aqui. Muito feliz de participar. Acho que o Estevam colocou um ponto que é: como é que a gente passa floresta e terra do passivo para o ativo? Né? Essa é uma resposta que é uma das coisas que o nosso Nature Hub vai responder para o mercado. Uhum. Porque tem muito mais renda ali dentro, tem muito mais fonte de receita do que a gente está enxergando. A gente ficou com o olhar, eu vou usar uma palavra forte, talvez míope com o carbono, que ele é importante, ele é fundamental, mas ele não é único. Pagamentos por serviços ambientais, turismo e agrofloresta, a combinação de fatores é o que vai dar a gente conseguir tirar da linha do passivo e pôr na linha, né, do ativo. Acho que isso é fundamental. E colaboração. Eu acho que a gente precisa entrar numa agenda de colaboração para que a gente consiga dar mais visibilidade, atrair mais investimento e colocar mais projetos na mesa, né? No final das contas, é isso que vai dar escala. E eu acho que, para finalizar aqui, né, então, agradecer mais uma vez, Rodrigo, Velma, Estevam, o convite. Esses debates, eles são muito bons, eu sempre saio com muitos insights daqui, porque é uma agenda que a gente não sabe tudo. Sim. É uma agenda que a gente aprende a cada encontro, né? E acho que com uma COP de biodiversidade, que vai acontecer agora em outubro, em Cali, e depois uma COP no Azerbaijão esse ano ainda, e o ano que vem uma COP no Brasil, eu acho que é hora da gente colocar um pouco a natureza no centro, a biodiversidade e bioeconomia, e entender como é que a gente consegue, de fato, transformar isso em oportunidade para resolver problemas sociais, equalizar os problemas ambientais e ser financeiramente rentável. Sim, sim. Velma. Eu penso que a gente tem, eu estou sempre tentando simplificar a conversa para o mundo real, assim, né? Como as pessoas conversam, porque a gente que é iniciado fica falando em sustentabilismo, mas eu fico trazendo para a nossa vida real. O consumo, não responsabilizando o indivíduo, mas o consumo em massa, né? Já está mudando. Então, assim, a gente está trabalhando a ideia de negócios com cabeças de pessoas que são 30 a mais, 40 a mais, que têm uma formação que já é diferente do que o mundo traz. Então, quando a gente vai Europa, que são países que estão um pouco mais avançados nesses temas, a gente vê como a economia verde ela já é pujante, né? Então a gente aqui para cá no Brasil e América Latina, a gente vê a juventude 14, 15 com esse, então assim, a gente já tem uma massa de consumo que vem diferente. Então assim, ou a gente muda os negócios olhando para essas coisas, ou a gente está fora pelo simples fato que vamos ficar old fashion, né? Sim. Então não precisamos ir muito nessa discussão. Acho que a gente precisa ter a discussão de clima, direitos humanos, biodiversidade no campo dos negócios de uma maneira a atender a essa massa de consumo que vem simples, Sim. com umas contas simples como era de antes. E da colaboração, que o Ricardo trouxe, eu acho também é outro ponto que a gente precisa avançar, que a gente também, do mesmo modo que a gente ampliou a discussão, a gente tem sempre grandes eventos com muita gente falando, as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, e isso acaba ficando num tom que ninguém mais ouve, né? Então, lá na OG a gente tem promovido discussões, uma vez por mês, a gente pega um tema e pega 10 pessoas de empresas e coloca na mesa para discutir soluções em conjunto. Então, eu acho que essa colaboração, claro que a gente precisa propagar a informação, mas às vezes discutir em pequenos grupos fica mais eficiente para colocar em prática, né? Então, quando a gente fala de colaboração, a colaboração é colaborar e se juntar e sentar e fazer. Eu acho que é isso que todo esse tema do nearshoring traz para nós. A produção local é a gente junto discutindo e colocando em prática, e isso vai nos dar força para essa integração de cadeia global, né? Para a gente não ser só
o consumidor, não só o exportador de commodity, mas o hub que produz e que é ativo. A gente tem de tudo muito, a gente só precisa se organizar. Não, legal. Estevão, para a gente encerrar. Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, foi um prazer falarmos sobre a importância da produção local, reduzimos custos, reduzimos impactos ambientais, gera desenvolvimento local relevante, fazendo isso de uma forma sistêmica. Queria deixar uma última contribuição aqui. Não existirá uma cadeia local percebida se não houver rastreabilidade. Então, a rastreabilidade, Rodrigo, é um pré-requisito para a sustentabilidade. Infelizmente, hoje, a maior parte do que consumimos, nós não sabemos de onde vem, como vem. Então, é fundamental nós, como consumidores, ganharmos consciência de quem está por trás daquele produto. Quem está por trás daquela barra de chocolate. Nós queremos cada vez mais que 100% do chocolate a gente saiba o nome e o sobrenome de quem é responsável por produzir. Rastreabilidade combinada à produção local ou nearshoring são dois elementos importantes para essa nova realidade de cadeia econômica produtiva. Legal. Bom, muito obrigado, Estevão. Prazer conversar. Obrigado, Velma. Obrigado, Ricardo. Chegamos ao fim desse painel, mas o mês do ESG aqui na Exame continua. Tem muita coisa legal por vir. Então fique ligado e até a próxima. Olá a todos e a todas, obrigada por estarem aqui com a gente no nosso SG Summit. Eu tenho o prazer de chamar um time de 3 craques agora para discutir um tema super importante, que é o poder de influência das grandes corporações. E para discutir esse tema, eu vou chamar Onara Lima, fundadora do ESG Advisory, Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU Rede Brasil, e Rodrigo Figueiredo, ex-Chief Procurement Sustainability na Ambev. Obrigada a todos pela presença, é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Eu quero começar perguntando para o Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo, você tem esse histórico em grandes corporações e durante esse histórico você trabalhou e gastou muita energia, investiu muito tempo para trazer toda a sua cadeia de fornecedores para a agenda de sustentabilidade. Qual que é o poder e o papel das grandes corporações, na sua opinião, em fazer isso, em fazer essa agenda cascatear para o resto dos segmentos? Obrigado, Renata. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, né? Um time que eu admiro muito, aprendi muito com o Carlo, com a Onara também, né? Você sempre provocando a gente nos assuntos corretos e é um prazer estar aqui com vocês. E falando especificamente sobre o tema, eu sempre fui da tese de que as grandes empresas precisam agir de uma maneira muito mais colaborativa e influenciando positivamente todo o seu ecossistema, né, toda a sua rede. E lá na Ambev, durante muitos anos, a gente olhou para dentro de casa inicialmente, então os primeiros ciclos de foco em sustentabilidade foram dentro de casa, que eu acho que até é o jeito certo de começar. Eu lembro que a primeira vez que a companhia divulgou um relatório de sustentabilidade foi lá em 2003, e isso era com foco nos consumos de água, de energia, a parte de reciclabilidade das suas coisas internas, e depois de 2 ciclos de compromissos,
né, olhando muito para as ODS, entendeu-se que era importante ampliar isso de dentro das nossas fronteiras para a cadeia de fornecedores, até por isso que a área de suprimentos ficou responsável pela questão da sustentabilidade ambiental, e eu fui um privilegiado de estar nesse momento ali, e eu, naquele momento, decidi, falei, bom, vamos fazer uma atuação muito mais colaborativa, de abrir as nossas portas para mostrar o que a gente fez, mas muito mais do que isso, né? A gente criou comitês, o Carlos, inclusive, trabalhava junto conosco num desses comitês para escutar os especialistas de como a gente poderia gerar mais impacto. E aí, eu, né, escutando os especialistas, fazendo tudo o que a gente sempre fez, né, com esse foco na sustentabilidade, a gente é uma empresa de recursos naturais, né, água, cevada, o lúpulo, né, tem muita embalagem que tem uma preocupação bastante com resíduos sólidos, né, começou fazendo do jeito certo, matriz de materialidade, entendeu-se onde estavam lá os principais focos, e aí a definição foi, vamos abrir as portas para os fornecedores aprenderem conosco, mas ao mesmo tempo direcioná-los para ter o compromisso em parceria com a gente. E aí foram várias iniciativas de compromissos, inclusive, que a gente compartilhou com os fornecedores, que a gente pode falar mais um pouquinho, mas é muito de dar o exemplo, mas mais do que isso, influenciar, e a gente ao longo dessa jornada começou a colocar nos contratos os compromissos, começou a premiar os fornecedores que estavam mais engajados, reconhecer, convidar os fornecedores para a atividade junto conosco, então entrou num ciclo virtuoso de ganha-ganha-ganha, né? Ganhava a Ambev, ganhava o fornecedor e ganhava no final das contas a sociedade, o nosso ecossistema. Legal, obrigada, Rodrigo. E, Onara, você também tem um histórico em grandes empresas e agora no seu novo papel como consultora, você também tem muito contato com pequenas e médias que estão tentando avançar nessa agenda. E, no fundo, quando a gente pensa na economia brasileira, as pequenas e médias empresas, elas têm um papel muito grande. Muita gente acha que essa é uma agenda de grandes empresas, mas não é verdade. Então, eu queria que você falasse quais os desafios e oportunidades e como que você vê as pequenas e médias empresas avançando. Perfeito. Obrigada pela pergunta, Renata. Um prazer estar aqui com o Carlos, com o Rodrigo e com você que sempre está aí à frente, puxando essa agenda, democratizando cada vez mais, para que todo mundo entenda que isso não é só para as grandes mesmo, sabe, Renata? Essa pergunta é importante porque, realmente, olhando essa trajetória de passando por grandes companhias muito bem estruturadas, e aí o Rodrigo falou uma coisa interessante, porque em 2006, quando eu trabalhava na Gerdau, nós já falávamos em engajamento da cadeia de valor, já falávamos dessa licença social para operar, desse olhar para os stakeholders. E quando a gente fala desse olhar para stakeholders, claro, obviamente que as nossas parcerias comerciais estão inseridas nesse ecossistema. E o enorme desafio que eu vejo, estando aí agora de um lado de cá, né, participando e apoiando muito pequenas e médias, primeiro que a gente precisa romper essa barreira de que realmente muitos acreditam que isso são coisas só para as grandes companhias. Então, compreender que a jornada, obviamente, não vai ter o mesmo peso de uma grande para uma pequena e para uma média. Mas, por outro lado, se elas estão inseridas nesse contexto, né, nessa cadeia de valor das grandes, que já tem uma série de compromissos e responsabilidades, certamente isso vai reverberar para essa cadeia de fornecedores. E quando a gente olha para pequenas e médias no Brasil, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma representatividade de 96% de todo o cenário. É muita coisa. Não há que se falar em sustentabilidade sem trazer toda essa fatia para a conversa e para a mesa e para as decisões. E outro fator interessante é que a gente fala em 62% de empregos gerados a partir das PMEs. 27% em torno aí do nosso PIB está concentrado nessas PMEs. Então, o que a gente traz é a leveza da digestão de tudo isso, do tamanho que é o seu negócio. Entender que é sobre uma jornada, entender que quanto mais eu me preparar para estar atendendo a requisitos que esse meu grande parceiro de negócio já inseriu no seu processo, na sua cultura e no seu dia a dia, de alguma forma, se eu consigo atender a esses requisitos, certamente eu vou estar sendo protagonista e vou ter uma maior competitividade para que eu possa atender esse parceiro de negócio e que ele sinta segurança
de que as boas práticas que ele tem relacionadas aos aspectos socioambientais estruturada pela governança também pode ser representada nos seus parceiros. Então, o Rodrigo falou uma coisa importante, né? Como criar essa parceria. E precisa ser algo realmente de mãos dadas. Carlo, recentemente eu me lembrei do livro do Bill Gates, Como Evitar um Desastre Climático, que ele tende a separar o livro em duas partes, né? Mitigação e adaptação. Mitigação pensando quais as indústrias que mais emitem carbono, tecnologias disponíveis ou que precisam ser desenvolvidas para reduzir as emissões, e adaptação da infraestrutura às mudanças climáticas. Eu fico com a impressão que nos últimos anos a gente focou muito a discussão em mitigação, não que a gente tenha resolvido o problema, mas eu acho que existe todo mundo percebe a necessidade de reduzir as emissões, trabalhando com isso, e eu acho que a gente acabou deixando a discussão de adaptação talvez um pouco de lado, e agora a gente vê o impacto das mudanças climáticas e percebe que essa discussão de adaptação é urgente. Então, eu queria saber de você, como que você, no Pacto, vê o setor privado trabalhando essa agenda de adaptação e como que o Pacto ele pode também ajudar no avanço dessa agenda? Oi, Renata, tudo bom? Que Tudo alegria estar aqui bem. com você, Zonara e Rodrigo. Olha só, a pergunta certamente não foi à toa, porque sabe que eu sou bastante vocal, né? Quando a gente fala em crise climática no Brasil, eu vejo que muita gente vai para o lado não só resumido a falar de mitigação, mas resumindo a falar em oportunidades geradas pela crise climática para empresas brasileiras, dado que a gente está no país, né, de melhor e de menor emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, de matriz energética no mundo, né? Pensando no G20, por exemplo. Né? Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo a liderança empresarial olhando só pela perspectiva da oportunidade. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa, quando a gente fala só em mitigação, que é uma agenda muito dos países desenvolvidos, né? Que a preocupação é muito essa, dado que a infraestrutura já é comparativamente muito mais adaptada do que os países em desenvolvimento, né? Mas a gente, como você bem disse, não olha adaptação, resiliência aqui no Brasil e nos países em desenvolvimento, né? E a gente tem visto eventos climáticos cada vez mais extremos e frequentes e os estragos que eles têm causado, né? Os bilhões de reais de prejuízo já, por exemplo, com esse problema todo no Rio Grande do Sul, né? E o quanto que a gente está adaptado, né? O quanto a gente está olhando os impactos físicos dos eventos extremos, né? Então aqui eu estou falando de se tua planta, se tua loja, ela suporta aqui ventos de, enfim, 150 km por hora, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, como que é o lugar onde você está com relação a enchentes, por exemplo, né? Não só isso, você tem que pensar na tua cadeia, né? Olha o tamanho da disrupção da cadeia. A gente estava falando anteriormente sobre cadeia para empresas que estão no Rio Grande do Sul, né? E nos últimos 6 meses, vamos lembrar que a gente teve pelo menos outros 3 eventos climáticos extremos, caracterizados como tal, né? Só no Rio Grande do Sul, um deles foi seca. Então a gente está adaptado a um ambiente onde você vai ter uma restrição de acesso a recursos hídricos? Talvez não, né? Rodrigo sabe disso. A Ambev passou por alguns desafios na crise hídrica de 2015, se adaptou muito bem, trouxe respostas muito potentes, né? Então, por isso que a gente tem que, quando vai falar na crise climática, a gente tem que pensar na governança climática, né? Ou seja, existem sim oportunidades, mas isso tem que vir lá no final da fila, né? A gente tem que entender primeiro qual o nosso papel, pensando em mitigação, tenho que reduzir, tem como reduzir, então vou precisar reduzir. Outro lado, legislações que estão por aí, conteúdo de carbono que tem os meus produtos, né?
cada vez mais legislações como o CBAM da Europa. E aí, sem dúvida nenhuma, com relação à adaptação, né? E aí tem vários frameworks que são muito antigos, muito antigos. Eu lembro o pessoal falando de histórico de empresas aqui, lá em 2008, a PwC já tinha soltado, por exemplo, um framework para trabalhar com a crise climática, que aí vinha toda essa parte dos impactos possíveis para o negócio, né? Então, ou seja, tem uma riqueza de materiais para que a gente pode acessar para entender quais são esses impactos. Legal, obrigada, Carlo. E, Rodrigo, quando a gente está pensando em cadeia de valor, acho que assim, um dos pontos é engajar, mas é um processo difícil, né? Que você não pode só cobrar. Eu lembro a gente conversando, em alguns momentos, vocês chegavam até a financiar alguns equipamentos que os fornecedores precisavam, a comprar startups para solucionar algum problema. Como que é esse processo? Que ao mesmo tempo, assim, você também não pode ficar responsável por tudo, né? Você tem que dividir as responsabilidades. Acho que pegando esse gancho mesmo, acho que é um ponto super importante, porque eu não acredito, até usar um termo meio feio, em voo de galinha, né? Porque é fácil você pegar um projeto, né, e fazer uma super propaganda, mas aquilo só gera barulho, greenwashing no final das contas, e não gera impacto nenhum. E eu acredito muito que as coisas funcionam quando alinha interesses, alinha incentivos. Então eu sempre fiquei procurando muito junto com o meu time, e eu acho que uma grande sacada é que eu não criei uma área de sustentabilidade dentro da minha organização lá. A gente pegou todos os diretores de negócio, e cada um deles tinha os seus compromissos tradicionais, e adicionou-se uma meta que eu também tinha relacionada aos temas lá, né, que a gente definiu na matriz de materialidade como foco. Então o diretor nosso de matéria-prima tinha uma meta lá do custo, da gestão, das inovações e da sustentabilidade do agronegócio. O nosso gestor do packaging, mesma coisa, de logística, mesma coisa. Então isso também ajudou muito a achar soluções inteligentes que parem de pé e que alinhem os incentivos com a gente e com os fornecedores. Então, vou dar alguns exemplos. A gente começou a fazer projeto, né, de usar resina reciclável. E a resina reciclável, naquele momento que a gente começou, que faz mais de 10 anos, não tinha cadeia desenvolvida. A gente foi lá, Naval Group, um super parceiro, começou a desenvolver e ele ajudou a gente a estimular. O catador lá há 10 anos atrás não catava plástico, né, porque não tinha valor. E a gente começou a estimular, assim como a indústria da latinha já tinha feito de alumínio. E isso demora anos, mas a gente falou, peraí, Val Group, vamos desenvolver aqui, você vai investir, a gente vai fazer contratos de longo prazo, a gente vai garantir os preços, desde que os preços sejam equivalentes, e a gente faz uma série de mecânicas pro-business. E aí as coisas vão evoluindo, né, com esse alinhamento de incentivos, e tem que entender que tem um fornecedor grande, como esses dois que eu dei exemplo, tanto a Lata quanto o PET, que são fornecedores, né, capacitados, que conseguem financiamentos, etc., como fornecedores menores, que a parceria tem que ser diferente, tem que mais disponibilizar o que a gente tem de conhecimento, compartilhar o conhecimento. A gente fez várias coisas relacionadas a isso, a compartilhar os conhecimentos, e até os pequenininhos mesmo, os fornecedores mais embrionários lá, como você comentou, das startups, que a gente criou uma uma aceleradora para estimular as startups, né? O Pacto estava junto com a gente, o cara desde a primeira, eu acho que a gente está na 6ª turma, então já são mais de 6 anos que a gente estimulava e patrocinava, né, junto até com concorrentes, né, para fazer essas startups focadas naqueles assuntos importantes que a gente precisava de inovação para endereçar, propor soluções novas, inteligentes, que a gente ia patrocinar, ia fazer o piloto, ia fazer a mentoria, às vezes até fazia sociedades, investimentos, e virava sócio dessas startups para no futuro colher os frutos, e tem alguns exemplos super positivos, e eu acredito muito nisso, mas tem que fazer os clusters também. Então, com o fornecedor GG é um tipo de parceria, com o fornecedor G, M, né, o médio e o pequeno, né, cada um com o seu jeito de ter esse estímulo, alinhando os interesses, porque daí fica e se perdura, e as coisas começam a girar de um jeito que eu fiquei muito feliz que ao longo desses anos chegou um momento que eu já nem sabia de tudo que estava acontecendo, porque as áreas faziam porque era pro-business, sabe? Então não precisava ter um orçamento específico de sustentabilidade. Dentro do orçamento das áreas, fazia-se com esse viés de ser bom para o business, ser bom para os fornecedores, vai. Né? E estava todo mundo alinhado, né, e super motivado a fazer essa agenda girar. E aí começa a entrar no ciclo virtuoso, que é muito legal. Né? Legal. E, Onara, quero pegar um gancho nessa resposta do Rodrigo e perguntar para você, pensando assim em grandes empresas, eu sempre acho que sustentabilidade
tem que entrar na cultura da organização para dar certo, que tem que permear, todo mundo tem que entender que esse é o jeito de agir. Olhando para o seu histórico em diversos setores, em grandes empresas, o que você acha que adianta para fazer com que isso permeie? Assim, quais são os principais erros que você vê em alguns casos as empresas cometendo e o que, na sua opinião, funciona para fazer com que essa agenda deslanche? Bacana. Assim, o que eu entendo, Renata, que muitas vezes as empresas ainda não entenderam como isso de fato gera valor dentro do seu negócio, né, dentro do fundamento do seu negócio. Então, enquanto a gestão olha para os aspectos de sustentabilidade de forma segregada ao processo, é onde a gente tem muita dificuldade desse convencimento e desse engajamento. E quando você cita a cultura organizacional, por óbvio, ela tem que começar pelo valor percebido da alta liderança com relação a esses aspectos dentro do negócio. Então, como o Rodrigo falou, tem que ser um tema transversal. Enquanto a gente coloca departamentalizado, a gente não consegue, de fato, conectar ao que é a estratégia desse negócio. E o mais importante é ter clareza dessa estratégia. Porque a partir do momento em que eu vejo essa conexão e percebo que eu estou falando de uma eficiência operacional, eu começo a entender que isso não é custo. Isso é viabilidade de continuidade do meu negócio. E quando a gente cita aqui nessa conversa o acesso a capital, e o Rodrigo muito bem mencionou o momento em que a companhia apoiava até financeiramente para que esses parceiros conseguissem desenvolver as melhores práticas, eu sempre gosto de dizer que as empresas, as grandes, precisam estar dispostas a também reconhecer e a valorizar, do ponto de vista de uma negociação, esses parceiros que têm as boas práticas, porque nós sabemos quanto isso custa. E inicialmente vai custar, mas uma vez inserido no processo, isso não tem mais um custo, mas sim ele passa a fazer parte dos melhores resultados. E aí eu sempre falo, quando a gente faz de verdade ESG, a gente precisa ter capacidade de mensurar. E muitas vezes eu percebo agora, estando assessorando pequenas e médias, que eles falam assim, Onara, eu já faço muita coisa relacionada aos aspectos ESG. E aí a pergunta que eu trago é, você tem capacidade de mensurar? Se você não tiver, eu acho que a gente talvez não esteja no melhor caminho. Então, entender esse diagnóstico, porque o que acontece nas pequenas e médias é que eles precisam de um gatilho. Assim como as grandes já têm o gatilho do próprio mercado, dos próprios acionistas e do próprio ecossistema que já está mais avançado, até mesmo do ponto de vista de barreira comercial, quando eles exportam, por exemplo, e eles precisam também se adequar a legislações em países que já estão mais avançados, a gente começa a perceber que o gatilho precisa ser percebido. Se essa pequena e média não tem nenhum tipo de gatilho, e muitas vezes é essa grande companhia que vai ali passar um questionário, fazer um diagnóstico, ela não vai agir. Ela vai entender que aquilo ainda não está sendo necessário. E eles acham que eles têm outras preocupações para além de olhar para as questões de sustentabilidade. Então, acho que a gente tem que facilitar o diálogo, né? O que eu trago é assim, Onara, eu não preciso de ESG, eu falo assim, você tem colaboradores? Tem. Então, vamos falar do S, no aspecto dos colaboradores? Você tem stakeholders, comunidades envolvidas? Tenho. Então, vamos falar do S envolvido do portão para fora? Minimamente, você vai ter um arcabouço de requisitos ambientais, porque o Brasil é um dos países que mais tem legislação ambiental. Então, vamos falar do environmental. E a governança, acho que não é mais opção. Então, eu tento trazer essa leveza para que não os assuste. Porque a primeira chamada, ela acaba construindo mais muros do que pontes. Então, acho que essa tradução, né, para que fique mais fácil a compreensão, ela é um fator de convencimento e precisamos, sim, que seja percebido como cultura. Caso contrário, a gente vai ter ações muito pontuais e sustentabilidade sobre continuidade e consistência. Se me permite só pegar esse gancho muito especial que ela comentou, que eu percebi logo no começo da jornada que eu estava atirando num negócio e acertando o outro, né, que é muito nessa questão de gente e pessoas, que eu percebi que a atratividade da minha área
né, que deixou de ser só procurement de suprimentos e passou a ser sustentabilidade de procurement, aumentou assim gigantescamente, tanto para atrair talentos internos quanto para atrair de fora. Legal. E eu comecei a falar isso muito, já faz alguns anos, que as empresas que não perceberam isso, né, já morreram e não viram, porque não vai conseguir mais atrair talentos. Então, hoje, tudo bem, a empresa está funcionando, porque tem lá seu corpo de pessoas. Provavelmente, se a empresa não se preocupar com essas questões do ESG como um todo, né, as pessoas boas vão começar a sair, porque não vão se sentir muito bem trabalhando naquele lugar, mas também não vai ser muito fácil não atrair os talentos, porque os talentos hoje são muito mais exigentes. Eu vejo meus filhos aí que estão começando a querer pensar em fazer estágio, trabalhar. Um dos pré-requisitos é, peraí, essa empresa aqui, Eu admiro essa empresa. ela tem um propósito legal, eu admiro essa empresa, ela está alinhada aí com o que o mundo está cobrando, né, dos negócios. Então, é uma necessidade as empresas também pensarem nisso, porque vai fazer uma barreira muito grande de atração de talentos. Com E é o certeza. começo do fim, né? Se não conseguir ter talento em qualquer negócio, não vai chegar muito longe. Não, ótimo, ótima colocação. E, Carlos, acho que até pensando nessa questão das empresas se atualizarem, a minha primeira pergunta para você, a gente falou sobre adaptação. E tem um outro tema que eu sempre discuto com você e com o seu time, que é a questão da biodiversidade. Esse ano na Colômbia a gente vai ter a COP da biodiversidade. Eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que assim, biodiversidade a gente já vê uma ou outra empresa falando, pensando como se ligar a esse tema, mas ainda não é um tema, vamos dizer, mainstream, não é um tema que assim está todo mundo entendendo qual o seu papel ou qual a importância da biodiversidade. Então eu queria entender de vocês, como que você enxerga essa agenda da biodiversidade, como que vocês também têm trabalhado esse tema para que as empresas entendam que esse tema é super relevante e elas precisam também se engajar nisso. Bom ponto. Claro, Renata. Olha só, primeiro eu acho que a gente tem várias camadas, né? Então eu acho sim que as empresas, elas trabalham o tema, sem dúvida nenhuma, né? O Onara nos lembrou aqui, o Brasil é um dos países mais rigorosos, progressistas com relação à legislação ambiental, né? Então, sim, a gente tem muita coisa atrelada à biodiversidade, né? Então, a gente precisa ter primeiro um entendimento do que está querendo se dizer aí, né? Que às vezes são coisas mais simples que a gente eventualmente até faz, né, com relação, por exemplo, a manejo florestal, etc. E a gente não tem muita ideia de que a gente está falando sim da biodiversidade, né? Como você falou, a gente vai ter a COP da biodiversidade. O ano passado a gente teve um marco muito importante, o ano retrasado, finalzinho do ano retrasado, que foi então a COP da biodiversidade lá em Montreal, né? Foi em Montreal, mas estava sendo ali também quem era host era também a China, né? Então, por isso que ficou ali o marco global de Kunming e Montreal para a biodiversidade, né? E lembrando, né, o porquê da importância, tanto que se discute cada vez mais por que a gente não junta de maneira efetiva essas duas COPs, né? Nasceram juntas, né? Só que uma é bienal, a outra é anual, quando a gente fala em COP do clima, e a gente conseguiu ter uma meta similar ao que a gente tem do 1,5, né? Porque hoje em dia, mesmo pessoas que não são da área, quando você fala 1,5, muita gente, né? Não vou falar a população em geral, mas muita gente tem clareza de que você está falando na meta de limitar o aquecimento global em 1,5 até o final do século, né? E a gente conseguiu extrair uma meta similar, né, que chame atenção para a biodiversidade, que é a meta, então, de parar a perda de biodiversidade e reduzir pela metade essa velocidade até 2030. Enfim, então isso é muito importante, porque a gente tem hoje as 3 crises ambientais, né, que a gente coloca, que na verdade também não são crises ambientais, né, são crises, né, que afetam a todo mundo, são crises sociais também, são crises sanitárias, são crises de todas as ordens, né? E que é com relação à perda de biodiversidade, à poluição e à crise climática, né? Tá E tudo aí, entrelaçado, né? isso, eu não gosto muito de separar, porque é tudo junto, é a mesma coisa, né? A gente está falando de ambiente, quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando, claro, de mais um personagem nesse ambiente, né? E com relação à perda de biodiversidade, acho que um caso clássico
que a gente tem que lembrar, nunca pode esquecer, com relação à pandemia, né? Isso foi o quê? Uma crise ambiental, muito relacionada à perda de biodiversidade, e aí que gerou uma crise sanitária, que gerou uma crise financeira, que gerou uma crise humanitária, né? Então está tudo interligado, não tem como a gente separar. Então, quando a gente olha uma coisa, a gente tem que pensar em todo o efeito que ela vai ter, positivo ou negativamente. E as empresas, então, para ir mais diretamente para a tua pergunta, eu entendo que fazem muita coisa e que não sabem que estão trabalhando esse tema, né? Mas é claro, né, há essa necessidade também dessa separação mais cartesiana dos temas, né, para que a gente consiga atuar mais diretamente, né? Você tem, né, a gente sabe que a gente chegou num nível de velocidade de perda de biodiversidade que é assim insustentável, né? A gente não vai conseguir ter vida na Terra, né? Estou falando aqui de vida humana, se a gente continuar nessa velocidade, né? Por exemplo, eu estava vendo um caso até muito interessante agora de uma startup que trabalha com relação à perda de abelhas, né? Gente, se você não tem perda de abelha, é um bom começo para você acabar com a agricultura no mundo, por exemplo, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento a todas essas interconexões desses temas, né? E para entender também o quanto a gente está falando. Eu acabei de falar de crise hídrica. Crise hídrica e biodiversidade estão intimamente relacionados, né? A gente sabe, por exemplo, que a gente tem que fazer um florestamento, um reflorestamento, por exemplo, das cabeceiras dos rios, né? Das nascentes. Então, por isso que é muito importante a gente ter clareza do que a gente está falando, né? Não se assustar com o tema e ver na prática o que a gente está falando, né? A Onara falou uma coisa bem interessante aqui também, que é com relação a, por exemplo, quando a gente fala em pequenas e médias empresas, tem aquela frase clássica no Brasil que, né, esse empreendedor está vendendo o almoço para ter o jantar, né? Mas isso se dá também com as grandes, né, no sentido de ter o entendimento de como é que vai atuar nas questões. Então, por isso que eu gosto, independente do tamanho da empresa, de manter os temas de maneira mais simples possível para que a gente possa atuar, né? Como você bem sabe, eu pouco gosto, não gosto de falar de acrônimos, falar de conceitos, de temas, que muitas vezes distancia, né? Então, assim, o que significa aquilo no dia a dia, na vida da empresa, para o bem e para o mal, né? E como que aquela empresa afeta. Então, por isso que eu acho que a gente tem que sempre aterrissar os temas para a vida real, para a vida das empresas, para que elas consigam atuar de maneira mais efetiva e consciente. Legal, obrigada, Carlo. E nessa questão que todos os temas se Boa. entrelaçam, eu estava pensando que assim, uma das coisas, quando você estava na Ambev, que eu achava super interessante, é que se tem uma empresa que a parte ambiental passa por vários pilares, é a indústria de bebidas, né? Que, assim, Super não, vai da água até a vai da embalagem, o plantação resíduo. do guaraná e da cevada, passando por água, reciclagem de embalagem, tudo que você puder imaginar. E daí, como que é essa questão, assim, como que você entende, como que começou essa priorização? É o que é mais relevante, que começa primeiro e daí uma agenda vai puxando a Não, outra? de novo, eu acho que primeiro tem que estar conectado com o negócio da empresa, né? E não é complexo fazer a famosa matriz de materialidade, como eu comentei antes, que define ali claramente. Na matriz de materialidade da Ambev, fica claro lá a água, fica lá claro a agricultura, fica lá claro também toda a questão das embalagens, dos resíduos, tem várias outras questões sociais também de gente, é muita gente na cadeia, tem muita gente envolvida tanto do lado dos fornecedores, são 30 mil fornecedores, quanto do lado dos clientes, são mais de 1 milhão de clientes, né? Então é uma responsabilidade muito ampla, né, que vai nessa questão social também muito forte. E olhando especificamente sobre a questão ambiental, que ficou sobre a minha responsabilidade em trabalhar em conjunto com a equipe, a gente tinha lá definido que continua sendo as grandes 4 metas, né, que era a água, a questão da agricultura, a questão de todas as mudanças climáticas e energia, né, que a gente focou muito em energia renovável, e também a questão água, agricultura, energia, e toda uma questão também da gente envolver os fornecedores, né, e estar atuando de maneira muito próxima aos fornecedores para ter toda essa cadeia envolvida, né. E aí,
como eu falei, eu acho que a grande sacada foi não criar o departamento, a Nara concordou comigo ali que tem que ser transversal, né? A gente, além de ter os comitês, né, tinha os diretores de negócio, tanto da minha área quanto das áreas de negócio, compartilhando os compromissos e as metas, e isso gerou esse alinhamento muito grande. E é muito legal ver que, como a gente falou aqui também, as coisas estão muito entrelaçadas, né? Vou dar um exemplo aqui de um projeto que eu fiquei lembrando enquanto o Carlos falava da biodiversidade. Um dos projetos mais antigos que a gente tem chama Projeto Bacias Hidrográficas e Florestas, né? Porque tinha floresta que a gente plantava naquela bacia que estava com estresse hídrico. É um projeto que começou há mais de 10 anos, né? O Carlos também participou, a gente tinha uma parceria muito grande com o pessoal da TNC, né? WWF também. E basicamente a gente pegava essas nascentes que o Carlos falou, onde a gente tinha a proximidade do nosso negócio, adotava essa bacia para fazer um trabalho de conscientização junto com a comunidade local, para reflorestar toda aquela mata ciliar do início. E eu tive também o privilégio de começar a visitar isso, e depois de 5, 8 anos, você visitava e começava a ver onde não tinha água, a água começa a fluir. Onde não tinha vegetação nenhuma, começa a ter uma floresta, você fala, mas peraí, isso aqui cresceu em 7 anos? Não é isso mesmo, é uma floresta já, não é mais um arbusto. E uma coisa que lá eu comecei a aprender o poder da regeneração. Os depoimentos vinham, antes não tinha mais bicho aqui, agora começa a ter a raposinha, começa a ter o tatu, começa a ter o gambá, começa a ter muito mais passarinho, começa a ter abelha, né? E é uma pena até que lá no passado a gente não mediu a biodiversidade antes do projeto, mas ficava claro porque você via lá, não, aqui é a pata da onça e não sei o que começa a circular depois de um período consideravelmente curto, né? Sei lá, 6, 7 anos a vida voltou, tinha muito mais passarinho, muito mais coisa, fora as coisas que a gente não vê, né, da biodiversidade do solo, etc., que começa a ver, assim, essa diferença, né, e tinha fotos do antes e do depois, você começa a ficar chocado, mas ao mesmo tempo super estimulado, fala, peraí, basta ter uma iniciativa interessante que o resultado aparece, né, e aparece no negócio que a gente mirou na água, porque a gente queria voltar à água, e acertou também na biodiversidade que retomou de uma maneira, assim, assustadoramente positiva, né. Então, acho que quando você faz direito e faz com impacto, né, do negócio, alinhado com o negócio, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, não é difícil. O difícil é só alinhar na cultura, né, tá com a alta liderança engajada e desdobrar isso com os corretos estímulos dentro das empresas. Legal. E daí, Onara, minha pergunta vai para você agora sobre essa questão dos estímulos, que às vezes a gente vê as empresas implantando uma estratégia e todo mundo quer o resultado logo, mas como o Rodrigo falou, às vezes você tinha coisas que você via 7 anos depois. E 7 anos, pensando numa floresta é pouco tempo, mas 7 anos, quando você pensa Brasil, as pessoas, como vocês falaram, vendendo almoço para pagar o jantar, assim, então é difícil você implantar essa cultura de longo prazo. Quando você está num projeto de consultoria ou até assim, na sua vida de implantar projetos em grandes empresas, como que dá essa medição? Como que você vê que a agenda está evoluindo? Porque não dá para esperar 7 anos para ver se deu certo ou errado, tem que ser no dia a dia. Mas o que você recomenda para as pessoas que estão com essa ansiedade, que precisa ver algum resultado? A ansiedade é o que sempre prevalece, gente, é inacreditável. Você chega e as pessoas falam, Nara, eu preciso fazer um relatório de sustentabilidade. Eu falo, calma, peraí, vamos lá. Né? Até porque, como foi bem dito, nós temos vários frameworks tal, e nem sempre eles são fáceis aí de iniciar por alguns que são mais complexos. Então, primeiro eu faço a seguinte pergunta, qual é a razão, qual é o gatilho, qual é a intenção e qual é a sua estratégia para que eu possa trazer esses pilares conectados à sua estratégia, ao seu negócio, de forma mais assertiva possível? Porque o diagnóstico inicial, esse levantamento das práticas que já existem e trazê-los para uma linguagem reconhecida pelo mercado, que são os frameworks que a gente conhece, exige esse primeiro passo. E a partir daí a gente consegue planejar e definir esse escopo de implementação. E, obviamente, quando a gente fala de uma materialidade, muitas vezes essas pequenas e médias sequer têm uma matriz de stakeholders. Então, eles não têm ainda muita clareza de quem são essas partes interessadas. Então, apoiá-los nessa compreensão do todo, né, definir esses objetivos e, a partir desses objetivos,
temas prioritários, né? Quais são as metas que a gente pode fazer? Sempre lembrando, Renata, eu forço muito para que a gente conecte a estratégia do negócio. Sem isso, a gente vai ficar patinando, vai ficar adjacente e não vai atingir nenhum lugar que seja de fato importante para o negócio. E aí, a partir dessas etapas, a gente começa a medir e a monitorar o que foi planejado e o que foi implementado. E, por último, a gente fala em comunicar e relatar. Então, essa é a trajetória que eu tento trazer para essa ansiedade acalmar um pouquinho os corações. Obviamente que não dá para a gente esperar todo esse tempo. Então, acho que a gente começa ali a colocar essas formas de mensurar para aquilo que já está mais maduro dentro do processo da companhia, porque normalmente eles têm ali processos que já são mais maduros. E aqueles que ainda são mais iniciantes, né, a gente vai ali tendo essa tranquilidade para chegar nessa maturidade que a gente tem que mirar. Então, sempre vai ser uma jornada, e eu falo que não é uma jornada que tem linha de chegada, né? Ela sempre vai existir dentro do processo. E só para a gente não perder o gancho, né, falando, eu tenho trabalhado muito com agronegócio nesse momento novo. E eu confesso que agronegócio não era uma área a qual eu tinha ainda atuado de forma mais profunda. Apesar de ter tido uma experiência no setor florestal, que muito me deu base para esse momento, quando a gente fala de toda a parte de biodiversidade, no setor florestal nós já tínhamos monitoramento de fauna, de flora, topo de cadeia para entender os impactos, essa questão de nascentes, né, de áreas de APP, reserva legal, código florestal, que eu apoiei lá em 2012, a partir da empresa que eu trabalhava, toda essa estruturação do novo código. E a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um país que tem mais de 20% de toda a biodiversidade globalmente falando. Então, biodiversidade deveria ser um tema material para todo e qualquer negócio que esteja inserido nesse contexto Brasil, por si só, por essa grandiosidade que nós temos. Da mesma forma, quando a gente fala de recursos hídricos, né, a gente tem aí em torno de 12% de toda a água doce do planeta. Então, são números muito grandiosos para que a gente não entenda como isso conecta ao nosso negócio. E a provocação que eu trago é que todo e qualquer negócio é dependente, direto ou indiretamente, de recursos naturais e da natureza. E todo o impacto no ambiente, no meio ambiente, é um impacto social. Então, acho que tudo isso que a gente está trazendo aqui, ele mostra que não tem tamanho de companhia. A mesma coisa o acesso a capital. Todo e qualquer negócio, independente do tamanho dele, ele precisa de acesso a capital. E cada vez mais ele vai ter que estar estruturado para comprovar como ele lida, como ele gerencia todos os aspectos socioambientais a partir de uma governança bem estruturada, que é o que vai garantir essa capacidade de mensurar e reportar. Então, eu sempre falo que tem que começar pela governança. Se eu não tenho processos bem estruturados, eu não consigo avançar de forma estruturada para o S e para o E. Então, assim, acho que esse é um olhar que eu tento trazer. E, claro, né, precisa começar pela alta liderança. Se eles não tiverem essa clareza do porquê e para quê, a gente vai patinar muito no tático, operacional, e não vai escalar para onde as decisões de fato são tomadas. Então, eu falo que a gente precisa desse elo de ligação entre tático operacional e estratégia, que muitas vezes eu recomendo um comitê de sustentabilidade bem estruturado, que pode ajudar muito na tradução e ao pavimentar esse caminho para, de fato, a gente ter consistência, como eu falei no final da minha última resposta, é sobre consistência e continuidade, senão são projetos pontuais que não trazem aí uma geração de valor para o negócio. Legal, obrigada, Onara. A gente está chegando ao fim do painel, ainda tinha mais perguntas para fazer, mas eu vou fazer a última pergunta para o Carlos. Eu vou até pegar, uma vez o Rodrigo ele me falou que o ODS, um dos ODS favoritos dele é o 17, que é o da parceria e meios de implementação. Semana passada eu estava num evento com o Carlos, ele falou que ele não pode ter o ODS favorito, então não estou falando que é o seu, hein, eu Carlos? posso. O Rodrigo pode, o Carlos não pode ter um ODS favorito. É o meu favorito mesmo. E eu queria, Carlos, que você fechasse esse painel. O Rodrigo, nas falas dele, citou vários exemplos quando você estava junto com a Ambev, né? Você foi nos projetos, você ajudou. Estava no comitê, nossa. Estava no comitê. Eu acho que o pacto ele tem esse papel, né? De unir empresas com ONGs, com o governo, ajudar em soluções. Então, fala para a gente, se puder fechar esse painel, falando sobre como vocês incentivam essas parcerias, o papel do pacto para fazer essa agenda avançar em todos os tamanhos de empresa. Boa.
Obrigado, Renato. Olha só, eu acho que assim, a gente teve uma aula, né, de sustentabilidade aqui com a Nara e Rodrigo, né? Então, eu queria fazer primeiro um wrap-up, se você me permite, não foi isso que você me pediu, mas que eu acho que a gente chega nesse ponto aí das parcerias, né? É isso, gente. Eu acho que mantenha, faça o básico direito, né? Faça o básico direito. Vai entender quais são aqueles temas, aqueles pontos que você afeta negativamente, que te afetam, né? Ou seja, trazendo vários conceitos aqui sem falar nomes de conceitos, né? Porque é ali que você vai ser cobrado, ali que você tem que atuar, ali que prejudica seu negócio, né? E seu negócio está prejudicando alguma coisa que a sociedade vai cobrar. Então, ali que você tem que atuar. Tem que trazer a liderança. Sempre falo também que sustentabilidade, no final do dia, é a relação da empresa com a sociedade em geral, incluindo a natureza, né? Então, isso é da liderança, não é delegável. É claro que operacionalmente pessoas vão fazer, mas a liderança tem que se empoderar nesse sentido. A sociedade pede cada vez mais isso, né? De novo, outra coisa que o Rodrigo bem comentou e você provocou também no sentido de cadeia, né, de fornecedores, cadeia de valor em geral, né? E nisso eu faço uma deferência aqui ao Rodrigo e à Ambev que eu nunca vi tão bem feito, né? Que é trazer a cadeia de valor e, como você falou, ajudando também, né? E o Rodrigo bem comentou, peraí, quer dizer que aquela grande empresa ali, eu não vou ajudar muito, eu vou enfiar a faca no pescoço, falar assim, ó, eu quero que seja de tal maneira a partir de tal data, né? No entanto, aquelas empresas menores precisam sim de apoio dessas grandes corporações, né? E aí a gente tem que, sendo a gente uma grande corporação, a gente tem sim que apoiar, né? Outro ponto aqui é também muito importante, claro, questão de metas, né? Ter as metas todas para a gente entender se a gente está progredindo. Outra coisa, gente, não viaja, sabe? Assim, é porque aquela liderança é afeita a tal tema, sabe? Isso aí não importa, né? É por quê? Porque o Rodrigo bem comentou, isso é muito importante, a Onara também trouxe. Se não fizer sentido para o negócio, aquele tema vai ser descontinuado. Vai ser descontinuado. Pode ser que essa liderança, esse CEO, essa CEO, vão estar ali, sei lá, por 3, 5 anos, vão ficar bancando esse tema por esse tempo. Essa pessoa saiu, esse tema sai, né? Então, assim, tem que fazer sentido para o negócio, né? E aí, Renata, respondo até mais rapidamente sua pergunta, é o seguinte, boa parte dessas questões, desses problemas, são questões estruturais, né? E são questões pré-competitivas, que afetam a várias empresas, né? Ou negativo ou positivamente. Então, gente, a gente não tem que tentar cuidar desse problema sozinho, ou dessa questão sozinho. Vamos fazer parceria, né? Isso que é super importante. E a gente vê, e não é só assim, a questão do poder da união, não é só isso. A questão é que a gente não vai conseguir resolver essas questões sozinhos. Então, por isso que a gente tem que se unir. Em organizações como o Pacto, enfim, tem várias outras organizações que estão por aí, né? O Rodrigo falou aqui, sei lá, por exemplo, quando a gente fala em economia circular, a cadeia de reciclagem. É claro que assim, a Ambev atuando em algumas questões vai fazer uma diferença, mas assim, não vai mudar o jogo, não vai mudar o jogo, sabe? Tem que ter ali uma cooperação entre várias empresas, várias organizações, para fazer uma mudança estrutural, para mexer inclusive em legislação, né? Então, por isso que o ODS 17, sem dúvida nenhuma, é muito importante para que a gente tenha clareza, né? Ele falou também outra coisa que eu acho fundamental e belíssimo, com relação à gestão oh meu Deus, fugiu aqui o nome, das bacias hídricas, né? Essa é outra coisa que, inclusive, o Pacto tem um projeto muito grande para olhar as 100 maiores bacias hídricas do mundo, né? Aqui no Brasil a gente trabalha com 2 diretamente, né? Do Gandu e PCJ. Isso é fundamental. E não é uma empresa, na verdade, são todas as empresas que estão fazendo parte daquela bacia e também sociedade civil e governos. Então, por isso que é fundamental a gente atuar conjuntamente. Obrigado. Legal, obrigada, Carlo. Bom, depois desse wrap-up do Carlo, sim,
O painel foi excelente, gente. Muito obrigada por estarem aqui, Rodrigo, Carlo e Onara. Sei que Carlo e Onara já ficaram loucos de não estarem aqui presencial, então assim fica convite para a gente também se encontrar e obrigada a todos pela presença. Obrigada. Até a próxima.